E aí, Dev, beleza? Eu sou o William dos Santos e hoje eu vou compartilhar um breve resumo de todos os métodos de array de JavaScript, tá? Para mais detalhes, eu recomendo consultar a documentação aqui do Mozilla, tá? E procurar sobre cada método ali que vai ter todo o detalhe, beleza? Então aqui, para essa aplicação e explicação, eu criei um projetinho bem simples. Então aqui na minha máquina eu criei uma pastinha como método JS, né, métodos JavaScript, e criei um index HTML só para abrir o console e importei o nosso arquivo de script, tá? Aqui no arquivo de script, então eu criei um array com 5 itens, tá? De 1 ao 5. Um new array para alguns métodos que retornam um novo array, beleza? E aqui um console, para caso o método seja um novo array, ele imprima no console, caso não tenha nada, ele vai pegar o array aqui em cima, beleza? Tá, eu vou começar explicando um por um, então eu vou comentar aqui o que não vai ser apresentado, tá? Então dou um Ctrl+C aqui, e vamos começar com o push, tá? Então o push ele é um método bastante usado, tá? Que ele basicamente insere informações num array. Então, por exemplo, o nosso array aqui, ele vai do 1 ao 5, e aqui no push eu estou inserindo mais o 6, o 7 e o 8. Então ele vai colocar o final do array mais esses 3 itens. Então aqui no console vai ficar assim, vai do 1 ao 5 e imprime mais o restante. Se eu diminuir só para o 6, ele vai incluir só o 6 aqui no nosso array, beleza? É basicamente esse o funcionamento do push. Então eu vou comentar o push aqui e vou explicar o fill. O fill ele basicamente substitui intervalos. O fill tem 3 parâmetros, tá? Então, se eu deixar só o primeiro, ele vai substituir todos os itens por 4, tá? No segundo, se eu colocar o índice 1, por exemplo, a partir do 1, ele vai deixar tudo 4. E no terceiro, ele vai até um determinado índice. Então tem o início e o fim. Então eu quero que vá do 1 até o índice 4. Então aqui ele pegou do índice 1 aqui até antes do 4. Então só ficou os do meio aqui. Entende? Então esse é o fill. Aqui no pop, ele basicamente remove o último elemento. Então bem simples, para remover o último item do array, basta fazer um array.pop. E o shift, ele remove basicamente o índice 0, né? Que é o contrário do pop, ele vai remover o primeiro elemento do nosso array. No unshift, ele insere os valores fornecidos no início de um objeto do tipo array. Ou seja, eu tenho um array do 1 ao 5, e se eu colocar 0,1,2, ele vai inserir no início 0,1,2 e depois vai colocar o nosso array. Tá? E no splice, a gente usa para remover os itens de um array, de trás para frente, né? Então, por exemplo, para remover o último item é -1, os dois últimos -2, mas quando eu coloco positivo aqui, ele retorna só os primeiros itens passados aqui. Então eu quero retornar um item, ele vai retornar só um. Quero retornar 2, ele vai retornar os 2 primeiro. Então tem essas duas possibilidades com splice, tá? No concat, ele basicamente adiciona um novo item ali, como se fosse um push, tá? Ele adiciona um novo item ali do array. Então eu vou concatenar com o 6. Ele faz todo o array e coloca o 6 no final, né? Tipo, ele pode colocar mais itens aqui, que ele também vai adicionar. Ele vai concatenar mais itens no array, como por exemplo um push, né? Semelhante.
Aqui no join, então basicamente ao invés de retornar um array, ele retorna uma string concatenada ali com o join que eu colocar aqui. Aqui eu coloquei um tracinho, mas por exemplo se eu colocar um ponto, ele vai concatenar com ponto, tá? E assim por diante. Então o slice, ele retorna um array entre as posições início e fim. Então, por exemplo, eu quero do índice 0 até o 3, né? Ele retorna a posição 0, 1, 2. Tá? Se eu colocar do 1 até o 3, ele vai retornar só 1 ou 2. Então, ele vai até antes do índice 3. Né? Então, ele vai no índice 0, 1 e 2. Se eu ir do 1 ao 4, ele retorna o item 2, 3 e 4. Tá? Então, no index_of, ele vai retornar o índice do item. Caso não tenha, ele retorna 1. Isso aqui a gente usa para verificar se existe tal item num array ou numa string. Tá? Então, a gente usa o index_of. Então, a gente verifica em que índice está o nosso item. Por exemplo, o 3 está no índice 2. Se eu colocar o 5, está no índice 4. Se eu colocar o 6, que não existe, ele vai retornar menos 1, significando que não existe. Tá? Então, um método semelhante ao index_of é o includes. Ele verifica se o item existe e retorna um booleano. Né? Por exemplo, o 6 não existe, então ele vai retornar false. Tá? Se eu colocar um 4 que existe, ele vai retornar true. Então, basicamente assim o includes. O find, então ele basicamente retorna o elemento filtrado. Por exemplo, aqui no new array ele está retornando isso daqui porque eu coloquei para retornar, quando não tiver nada no new array, retornar o array normal. Então se eu remover aqui, ele vai retornar indefinido, que não retornou nada, né? Agora, digamos, se eu colocar aqui um 5, que existe aqui, ele vai retornar então o item filtrado, né? Se eu colocar, por exemplo, se o n for maior do que 3, ó, ele vai retornar o primeiro elemento, né? Que é o 4. Então, no find index, ele retorna o índice do elemento. Tá? Então, para o elemento 3, ele vai retornar o índice 2, que começa 0, 1, 2. Para o elemento 5, ele retorna o índice 4 e assim por diante. Se eu colocar o 6, por exemplo, ele não encontra nada, retorna menos 1. Então, o map, que também é bastante usado, ele percorre o array, tá? E você pode executar funções para cada item desses arrays, né? Por exemplo, eu estou filtrando aqui para um novo array, que todo item passado ele vai ser vezes 2. Então ele vai retornar um novo array com cada item vezes 2. Tá? O for each é semelhante, mas ele retorna uma função aqui para cada item. Aqui ele está dando erro porque eu não defini o new array como array, então eu vou deixar aqui como um array vazio. E para cada item aqui, ele modifica direto no objeto. Tá? Na verdade aqui eu estou definindo para esse novo array aqui um push para todo item for vezes 3. Então ele não modifica direto no objeto, ele está modificando aqui na função. Tá? Então estou dando um push nesse new array aqui para que cada item seja vezes 3. Tá? Vou comentar isso daqui. Aqui eu vou tirar para ele retornar undefined aqui e acabar retornando o nosso array aqui em cima. Tá? O filter ele vai retornar um novo array, tá? Com os itens da nossa condição aqui. Então eu quero aqui que retorne só os itens que forem par.
aí ele retornou só um array com os pares. Se eu colocar, por exemplo, para retornar os ímpares, vai retornar 1, 3 e 5. Tá? O reduce a gente utiliza quando a gente quer extrair alguma soma. Por exemplo, se você tiver um controle financeiro, um fluxo de caixa, e na lista você quer pegar o total de itens de contas recebidas, você faz um reduce, né, com um filter ali, pegando só os itens a receber, e tu tem o total. E também, por exemplo, pegar os itens a contas a pagar, né? Aí você consegue pegar o total ou pegar o total de tudo, entendeu? Então aqui no primeiro elemento você acumula cada item, então ele vai passando no item 1, ele vai guardando no acumulado, no próximo item ele vai somando com o acumulado e assim vai dando o total, tá? Então basicamente assim funciona o reduce. Então aqui no every ele verifica se a condição atende para todos os itens. Então aqui eu coloquei um exemplo que todos os itens são menores que 6. Então é true porque vai do 1 ao 5. Se eu colocar menor do que 4, vai retornar false porque existe o 5. Né? Então ele já invalida o every. Retorna false no caso. E no sum, ele basicamente verifica se existe algum item com aquela condição. Então, se eu colocar 4 aqui, ele vai retornar true, porque existe um 4 dentro do array. Se eu colocar um 10, por exemplo, vai retornar false, porque não existe. Tá? E no reverse, basicamente, ele inverte o array. Isso que é bom para quando está fazendo um grid, por exemplo, e você quer que o último elemento fique por primeiro, por exemplo. Aí você vai listar no grid. Tá? Um exemplo só. E aqui ele basicamente retorna o item referente ao índice. Então estou passando o índice 3, então 0, 1, 2, 3, tá? Retornou o item 4. Se eu colocar o índice 4 aqui, vai retornar 5. Se eu colocar o índice 8, ele não vai retornar nada porque não existe nada, tá? Então se eu deixar só o new array, vai ficar vazio, beleza? Então basicamente isso. Claro que existem mais alguns métodos, eu trouxe os principais, tá? Eu deixei aqui comentado um breve resumo sobre eles, tá? Para mais detalhes eu recomendo, como já disse, ver a documentação, tá? E vou deixar esse projetinho também no meu GitHub, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, tá? E até a próxima.